Salve, salve galera! Chegando para falar de Copa do Mundo. Lembrando que nesse ano de 2022 o Mundial de Seleções será realizado no mês de novembro e também no mês de dezembro. A seleção brasileira que está no grupo H, juntamente com Sérvia, Suíça e também a seleção de Camarões. O Brasil vai estrear exatamente diante da Sérvia, que se classificou de forma direta para a Copa do Mundo, assim também como a seleção da Suíça, e a outra seleção é a de Camarões, ou seja, teremos dois europeus e um selecionado africano no nosso grupo. E o Brasil tentará, nessa Copa do Mundo, o hexacampeonato, porém a tarefa realmente não será fácil. Até a decisão da Copa do Mundo deste ano, o caminho do Brasil será bastante complicado, bastante duro, e a seleção terá que realmente mostrar um bom futebol. Mas ao longo desses últimos 24 anos, partindo da Copa de 98, o Brasil vem sofrendo bastante com a famosa bola aérea, um problema que se mostrou crônico ao longo dos anos no futebol brasileiro, entre clubes e também na seleção brasileira. Voltemos a 1998, decisão da Copa do Mundo da França. O Brasil encarou a seleção local e acabou perdendo por 3-0. Tivemos dois gols do ex-jogador Zinedine Zidane, que atualmente é técnico de futebol, e o jogador francês acabou marcando dois gols de cabeça, principalmente falha de posicionamento e tempo de bola, e a seleção levou dois gols na famosa bola aérea, e o time francês conseguiu fazer os dois gols, que complicou bastante a situação da seleção brasileira, que naquele jogo acabou se expondo muito mais, e aí levou o terceiro tempo, decretando a derrota brasileira em 1998 para a França por 3-0. Já na Copa de 2006, mais uma vez a seleção francesa foi algoz da seleção brasileira. Desta vez com o Henry fazendo o gol da França, mas quem deu o passe para o gol do atacante francês foi exatamente o Zinedine Zidane, que cobra uma falta do setor esquerdo e encontra o Thierry Henry sozinho dentro da área. A zaga da seleção brasileira mais uma vez bateu cabeça com esta bola aérea, todo mundo ficou ali parado e o Henry conseguiu fazer infiltração por trás da defensiva brasileira e marcou de chapa o único gol daquele jogo. O Brasil perdeu por 1-0 para os franceses, caindo nas quartas de finais da Copa do Mundo de 2006, aquela que tinha exatamente o famoso quadrado mágico com Ronaldo, Adriano, Kaká, Ronaldinho Gaúcho, uma seleção que, nominalmente falando, tinha realmente muitos craques, era repleta de jogadores tarimbados, diferenciados do planeta da bola, mas que dentro de campo não conseguiu realmente se conectar, entrar no futebol de exímia qualidade. E aí tivemos a derrota brasileira por 1-0 para os franceses. Mais uma vez a bola aérea sendo ali letal para os brasileiros, assim como foi na Copa de 98. Já em 2010 tivemos a eliminação dolorosa para a seleção da Holanda. Nas quartas de finais, o Brasil saiu ganhando por 1-0, gol do atacante Robinho, após o passe do volante Felipe Melo, que hoje está no Fluminense. Ele que seria personagem daquele jogo. Primeiro por ter dado o passe, a assistência para o gol do Robinho, e depois por ser expulso diante dos holandeses. Mas o grande detalhe daquela partida foi um baixinho de 1,70 m, o Wesley Sneijder, que após uma cobrança de falta acabou fazendo o gol para a seleção da Holanda. E após um escanteio em que a bola é cobrada no primeiro pau, houve o desvio, o baixinho Sneijder acaba fazendo o gol e a seleção da Holanda venceu o Brasil por 2-1 de virada, dois gols
na temível bola aérea que culminaram com a eliminação da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2010. Mais uma vez, essa jogada da bola aérea sendo algoz do Brasil em Copas do Mundo. Os adversários já sabem que este é o calcanhar de Aquiles do Brasil, principalmente nas últimas Copas do Mundo, já contando de 98 em diante. E em 2014 tivemos aquele fatídico jogo dos 7-1 diante da Alemanha, em que o primeiro gol sai de bola aérea após a cobrança de escanteio e o Thomas Müller acaba fazendo o primeiro gol da seleção alemã, ou seja, abrindo a porteira para aquela vexatória derrota que até hoje incomoda muitos brasileiros e com certeza ficou marcada na história da seleção tupiniquim. Em 2018, a bola aérea foi o nosso fantasma, que acabou complicando demais e sendo ali, mais uma vez, o nosso algoz. Para quem não lembra, o primeiro gol da Bélgica nas quartas de finais da Copa da Rússia de 2018 foi após um escanteio, cujo qual o volante Fernandinho acabou cabeceando contra o próprio patrimônio, fazendo o primeiro gol dos belgas. O segundo gol foi marcado através do Kevin De Bruyne, mas aí foi um chute de fora da área e o goleiro Alisson nada pôde fazer. Foi um belo gol da seleção da Bélgica. Mas o primeiro gol da seleção belga em 2018 foi exatamente numa bola aérea em que o jogador Fernandinho acabou sendo muito infeliz, cabeceando contra o gol da seleção brasileira, e aquilo também acaba prejudicando o emocional dos jogadores, e o time belga acabou se aproveitando disso, fez 2-0. O Brasil teve boas oportunidades, mas acabou saindo derrotado nas quartas de finais para a geração belga. Portanto, eu fiz este levantamento que mostra que a jogada aérea realmente é um problema muito sério da seleção brasileira. E como a estreia da seleção é diante da seleção da Sérvia, teremos realmente um confronto interessante, porque a seleção sérvia ela usa muito a bola aérea, até porque tem jogadores de boa estatura, jogadores na casa de 1,85, 1,90 de altura, alguns com 1,95, então é uma seleção com uma estatura alta e certamente, sabendo desse histórico da seleção brasileira, desses gols que o Brasil levou nos últimos anos, principalmente nos mundiais, a seleção da Sérvia ela pode sim querer usar essa arma contra a seleção brasileira. E o técnico Tite com certeza tem que trabalhar bastante para tentar solucionar este problema crônico do nosso selecionado. Então, em 98, 2 gols na famosa jogada aérea. Em 2006, um gol que eliminou o Brasil, o gol do Henry. Portanto, são 3 gols, e todos eles da França. Em 2010, 2 gols do Sneijder, portanto, somando aos 3 anteriores, são 5. Em 2014, o primeiro gol da Alemanha de escanteio. Aí tivemos o gol do Thomas Müller, portanto 6. E o gol do Fernandinho, que foi contra em 2018, totalizando 7 tentos de bola aérea nos últimos mundiais. E eles contribuíram letalmente para a eliminação do Brasil nessas Copas do Mundo. Em 98 foi a derrota na final e posteriormente contribuiu para as eliminações da seleção brasileira, a seleção Brazuca. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva para mais curiosidades e análise sobre o mundo da bola. Deixe também o seu like, o seu comentário e compartilhe também o vídeo para os seus amigos e familiares. Um forte abraço a todos!